Olá pessoal, eu sou a Ara, este é meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a frustração dos bolsonaristas. Os bolsonaristas estão frustrados porque Donald Trump não fez até agora 3 semanas após a sua posse, nenhum movimento pró-Bolsonaro. Aqui sem canalice nem oportunismo, eu avisei de que Trump não é, nem nunca foi amigo de Bolsonaro, embora Bolsonaro e bolsonaristas tenham acreditado nessa história, porque muitos deles são o que são aloprados. Eduardo foi para Washington, gente, ele foi de novo para Washington com nosso dinheiro para tentar uma aproximação com o Trump, uma vez que Eduardo diz que ele é amigo, né, do presidente do Trump, mas os próprios aliados do Eduardo estão falando, ele não está usando muito bem, né, essa suposta proximidade e amizade com o filho do Trump, uma vez que Trump não fez até agora nenhum movimento ao bolsonarismo, nem ao Bolsonaro, não sinalizou nada, nem tocou no nome do Bolsonaro. É algo que põe, inclusive, a credibilidade do próprio Eduardo em xeque, a credibilidade que ele ainda tem com os bolsonaristas, porque ele tinha falado, né, ventilado que agora que Trump venceu, o caminho para o bolsonarismo retornar ao poder no Brasil e que Trump estava apoiando o Bolsonaro, a gente não viu nada disso, até porque Trump é americano. É presidente dos Estados Unidos da América, não do Brasil. E ele tem que fazer, por óbvio, aquilo que é o que? Apropriado para os Estados Unidos e não para o Brasil. Mas Eduardo continua batendo continência ao Donald Trump e foi tentar ver se ele consegue algum tipo de aproximação. Eduardo, que vocês sabem, ele queria lá o fundo, né, da Fundação Vale. Valdemar Costa Neto deu para ele o prêmio de consolação de Relações Internacionais do PL, que até agora não mostrou a que veio. Essa galera fica fazendo essas carteiradas porque acredita, eu repito, que eles têm o monopólio da sabedoria, da lucidez, do domínio próprio, do discernimento e da compreensão. Então eles acham que tudo que eles falam, que eles falem, a gente vai acreditar. Tem muita gente que acredita, muito adorador de político, muito emocionado, militante, que acredita, mas nem todos acreditam nessas balelas, porque eles falam uma coisa hoje, amanhã eles esquecem, falam novas coisas, porque sabem que a maioria tem memória curta. Então Eduardo aproveitou essa viagem lá em Washington para ele fazer aquilo que ele gosta, incendiar a militância. A galera que diz que Brasil precisa ser pacificado, que eles sofrem perseguição, eles adoram criar aquela faísca de nós contra eles. Eduardo falou que ele está sofrendo perseguição da Polícia Federal. Eduardo, que é escrivão licenciado da Polícia Federal, ele recebeu uma intimação da própria instituição, uma vez que ele está sendo investigado porque ele utilizou da tribuna, né, ou da sua prerrogativa, do seu foro privilegiado, para ele ofender o delegado Shor da Polícia Federal. O delegado Shor que está aí envolvido com várias coisas, vários inquéritos que tem o próprio Bolsonaro no meio, inclusive o inquérito do golpe passou por ele, e Eduardo, não só Eduardo, Van Garten também, mas Eduardo subiu lá na tribuna, chamou o Shor de cadelinha do Alexandre de Moraes, cachorrinha, chamou de P asterístico inha, fez todo tipo de ofensa à honra. Ora, o foro, a imunidade parlamentar não dá o direito da pessoa estar cometendo crime contra a honra, não é verdade? Vanguard, tem vários deles, eles divulgaram dados sigilosos e confidenciais do delegado Shor, como escola onde os filhos estudam, CPF,
informações fiscais, ou seja, não é assim também do jogo democrático. O jogo democrático tem regras e o vale tudo não consta nessa regra do jogo democrático. Então, ele subir na tribuna, ofender a honra, inclusive de um colega da mesma instituição, ele tem que estar preparado para sim responder o inquérito. É claro que eu concordo que os parlamentares tenham sim as suas imunidades mantidas, né, no sentido de não serem condenados ou julgados por conta das suas opiniões enquanto parlamentares, mas ofensa à honra não é opinião, é crime. Então, uma coisa é discordar do delegado, mas discordar tecnicamente, mostrar aí onde ele discorda nos autos do relatório, da decisão do delegado, aí é válido. Mas aí partir para ofensa à honra, eu acho que é meio que complicado. Chamar de mentiroso, chamar, né? Agora, né? Tem coisa que não dá para a gente permitir só porque é um deputado federal. Ele diz, vejam bem, que estão tentando caçar o mandato dele com essa PAD. Para quem também não sabe, a PAD é um processo administrativo disciplinar que todo servidor público está sujeito se ele cometer algum tipo de conduta que fere a ética ou a própria moralidade, e ele está sujeito a sofrer essa PAD. É meio que um processo investigativo que acontece dentro do órgão e pelo órgão, e que ele vai ser tipo, vai se analisar aquela conduta, se é passível de suspensão, se é passível de exoneração, se é passível de que aquela conduta que feriu a ética, de que sanção que vai ser adequado, qual a sanção adequada, isso dentro das sanções que é permitido dentro do funcionalismo público brasileiro. Eduardo, ele trouxe à tona o quê? Mas eles estão tentando caçar meu mandato da mesma forma que fizeram com o Deltan, meio que pedindo para militância, me ajudem, sabe, eu estou aqui sendo perseguido. Para quem também não lembra, Deltan, através da PAD, ele acabou, ou por conta do processo administrativo disciplinar, ele acabou sendo cassado. Por quê? Estava tendo várias investigações, à época quase 15 PADs, sobre as condutas dele enquanto procurador da República, né? Ele era procurador do Ministério Público de Curitiba e coordenador da Lava Jato. Então tinha várias coisas lá que estavam sendo investigados. O Deltan fez o quê? Ele deu uma carteirada. Ele pediu exoneração do seu cargo enquanto procurador durante a PAD. Ou seja, enquanto estava ocorrendo o processo administrativo disciplinar, ele falou, não, eu vou sair do Ministério Público, eu não faço parte mais do Ministério Público. Ele fez isso e saiu para quê? Para se candidatar deputado federal, inclusive ele foi eleito, só que depois o partido mobiliza, entrou com processo no TSE e fala assim, peraí, ele deu uma carteirada, ele cometeu uma ilegalidade que é passível de cassação. Quando os ministros do TSE foram analisar, inclusive na época o relator era o ministro Benedito, ele falou assim, foi isso que o Deltan fez. Ele deu uma carteirada, e não esperou, né, a conclusão da PAD, e não importasse qual o resultado da PAD, era preferível e adequado que ele aguardasse. Não, ele não quis aguardar, ele foi para deputado. Por conta disso, ele perdeu o mandato e ficou inelegível por 8 anos, ou está até o momento inelegível por 8 anos, valendo a inelegibilidade desde 2022, então até 2030, se nada mudar, Deltan continuará inelegível. Só que o que acontece? Quando foi Deltan, que Deltan inclusive chamou a galera para ir para a rua, estão tentando caçar esses tantos de votos que eu obtive, o próprio Bolsonaro falou, não,
Não saiam à rua. Agora a gente tem que preocupar com a CPMI. Não foi Bolsonaro, mas eles confiam na memória curta da galera. Falou, não, meio que dizendo, não, vocês não têm nada que defender o mandato do Deltan, o mandato dele, ele que tem que defender, ele tem que defender os eleitores dele. A gente viu, Deltan perdeu o mandato e agora que, inclusive, Eduardo que não estava nem próximo de Deltan, porque a gente sabe, Deltan tem batido muito no Bolsonaro e no bolsonarismo, e agora, quando é conveniente, ele tira essa cartola. Olha, a mesma coisa que fizeram com o Deltan, estão tentando fazer comigo. Ora, mas espera aí, é só quando convém? Chama Globo de lixo, Folha de comprada, mas todas as vezes que eles querem utilizar alguma notícia ou algum colunista desses veículos para afrontar os adversários, eles dão credibilidade a esses veículos que eles, quando é conveniente, falam que é lixo e é comprado. Essa canalice não dá para ser razoável da gente aceitar. Então ele está lá nos Estados Unidos chorando porque supostamente vai sofrer essa parte, diz ele que ele não tem medo. Sei, Eduardo, igual seu pai, covarde, só bravata. Ele diz que estão tentando caçar o mandato dele, mas que se caçar, como até agora ele é escrivão da federal, que ele volta, que eles vão ter que engolir, blá, 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 que estão tentando caçar a aposentadoria dele, que inclusive até hoje ele contribui, enfim, ele faz toda essa situação, mas ele não explica exatamente o que é uma APAD, que é um processo administrativo disciplinar, por que ele está sofrendo essa PAD, não é por perseguição. A gente tem que entender que existem leis. O problema do Brasil não é a pobreza, não é o pobre. O problema do Brasil é o analfabetismo funcional. A galera não entende, não sabe que não sabe e acha que sabe. O problema não é porque ele está sendo perseguido. Nós temos regras, normas, que eu não crio, você não cria, mas nós devemos cumpri-las. Então, se tem normas e ele sabe que existem essas normas, a partir do momento que ele fere essas normas, é passível sim dele passar, né, por um processo administrativo disciplinar. Aí eu te falo, se ele não confia no órgão, já que ele é escrivão, licenciado da federal, se ele não confia, se ele acha que esse órgão faz repressão, faz abusos de autoridade, por que ele continua nesse órgão? A conta não fecha. Então é tanta canalice que é tipo assim, não, esse órgão é um órgão sanguinário, é um órgão autoritário, mas eu vou continuar lá porque garante meu dinheirinho. Ué, não dá para servir dois senhores. A gente tem que tomar as atitudes e enfrentar as consequências com coragem, mas família de Bolsonaro não tem coragem e muito menos honra e dignidade. Eles só manipulam a massa de manobra e manipulam a base. Só que muita gente tem acordado e tem entendido esse movimento e principalmente que eles criam sempre nas ondas, eles vão cada hora numa onda. Porque como o Trump não falou nada até agora, eles criaram uma onda 3 semanas atrás de que Trump era pró-Bolsonaro e ia fazer algum tipo de intervenção para auxiliar Bolsonaro, agora ele está indo lá tentar uma reaproximação com Trump ou com o filho de Trump para ver o que ele pode, como, né, ele pode utilizar isso politicamente. É por isso que é importante a gente entender das coisas para a gente não começar, é perseguido, tá perseguindo fulano, tá perseguindo Beltrano, não. É assim que se manipula um povo, no desconhecimento, na ignorância. E o mais triste, tem muita gente que não sabe que não sabe, acha que sabe. E começa a falar, não, estão perseguindo porque no caso desse fez isso. Gente que não sabe a diferença entre mandado e mandato e fica querendo falar sobre questões jurídicas que não entende. Mas aqui no canal da Ara, vocês sabem, é sem canalice, nem oportunismo. E o Eduardo está desesperado. Mas a gente vai acompanhar aqui os passos, que narrativas ou qual narrativa ele vai utilizar para tentar incendiar a base
Uma vez que a gente sabe que o bolsonarismo sim está e tem perdido forças, até porque a galera já entendeu que é só quando é conveniente para eles, quando é conveniente eles usam a empatia com os presos de 8 de setembro. Quando não, eles chamam de baderneiros, palavra de Bolsonaro, bobos da corte, ou seja, idiotas úteis para o bolsonarismo. Mas vocês já sabem, aqui, sem canalice nem oportunismo. Arriba!